Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Centro Espírita Vicente de Paulo, da nossa querida cidade de Itaberaí. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e em nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, na noite de hoje eu gostaria de convidá-los para fazermos uma reflexão sobre um tema muito importante. Eu gostaria de convidá-los para refletir sobre os objetivos da encarnação. E quando a gente estuda esse tema sob a ótica da fé raciocinada da doutrina espírita, evidentemente nós podemos encontrar várias vertentes que estariam nos contribuindo para que nós pudéssemos entender esse assunto. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre uma ótica um tanto quanto específica quanto ao objetivo ou aos objetivos da nossa encarnação. Quando fazemos uma enquete, uma pesquisa com a maioria das pessoas e perguntamos a elas o que você quer da sua encarnação, o que você almeja dessa encarnação, com certeza a resposta que a gente mais vai escutar é que eu quero ser feliz nessa vida. E é uma resposta absolutamente natural e a gente compreende. Mas quando a gente olha para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, um mundo cheio de violência, agressão, miséria, fome, intolerância, a gente pensa assim, será que dá para ser feliz num mundo como esse? E aí vem a espiritualidade superior e nos explica de uma forma muito clara a razão pela qual é tão difícil viver no mundo como o que estamos vivendo hoje. Qual é? A espiritualidade superior nos afirma que o mundo hoje sofre tanto por causa das consequências de um materialismo que é cultivado há séculos. Encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos, e em todas essas encarnações, muitas e muitas vezes, nós repetimos o erro do apego à matéria. E, evidentemente, segundo a espiritualidade superior, isso acaba trazendo para nós um sofrimento social, moral, emocional, por essas escolhas equivocadas. É claro que a espiritualidade superior não nos deixa de lembrar da importância que tem a matéria na nossa vida. Afinal, nesse momento, vivemos um mundo material, temos um corpo físico. Portanto, a matéria é necessária. O que a espiritualidade superior nos questiona é a prioridade que a gente dá a esses valores na nossa vida. Já que, com certeza, todo e qualquer ganho material que buscarmos, ele é efêmero, porque ele tem tempo para deixar de estar conosco, inclusive o nosso corpo físico. Mas queremos ser felizes, não é assim? Portanto, precisamos de esperança e precisamos de consolações diante de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, para a gente buscar ser feliz. Muitas vezes, as pessoas perguntam, principalmente para nós espíritas, se existe o inferno e o diabo. E a doutrina espírita, ela nos explica de forma muito clara. Tanto o céu quanto o inferno não existem como lugar geográfico. Não é um lugar que tem endereço, rua, número, quadra, lote, setor, cidade, estado, país. Não. Para a doutrina espírita, tanto o céu quanto o inferno é um estado da alma. Ou seja, quando eu estou em paz com a minha consciência, tenho a certeza do meu dever cumprido, estou em paz comigo, ou seja, eu vivo um céu íntimo. Porém, quando eu estou com sentimentos de culpa, de derrota, de vingança, sentimento de realmente saber que estou fazendo coisas equivocadas, eu vivo um inferno dentro de mim. Portanto, tanto o céu quanto o inferno é um estado da alma. Mas, para a doutrina espírita, o diabo existe. Olha que interessante. E quem é o diabo para a doutrina espírita? Qualquer um de nós que provoca sofrimento alheio. Nossa, mesmo? Sim. Porque quando o outro provoca sofrimento em nós, muitas vezes nós falamos, mas esse sujeito é um diabo. Mas se o processo for inverso, nós também nos tornamos um diabo na vida do outro. Então, quando nós fazemos o mal ao outro, o que nós fazemos? Nós transformamos o nosso psiquismo em um inferno e passamos a infernizar
a vida de todos que nos cercam. Precisamos estar atentos a esse processo, porque isso não nos leva à felicidade que tanto queremos nessa encarnação. Aí a gente pensa assim, será que a doutrina espírita nos ensina a ser felizes? Será que tem uma receita na doutrina espírita que nos explica como buscar a nossa felicidade? Existe. Olha que interessante. Existe. E quem nos dá essa receita? Allan Kardec. Allan Kardec afirma o seguinte: a felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual realizado numa encarnação. Vou repetir. A felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual realizado em uma encarnação. O que isso significa? Significa que, muitas vezes, de forma equivocada, nós acreditamos que a nossa felicidade ocorre por situações em que vivemos. A nossa felicidade vai existir porque vamos casar com fulano, porque vamos passar no concurso público, porque vamos comprar um carro, vamos comprar uma casa, vamos fazer uma viagem. Ou seja, sempre ligada a um fato material, na ilusão de que aquela realização na matéria vai nos trazer felicidade. Até mesmo na cura de uma doença. Eu vou ser feliz porque realmente eu vou me curar. A hora que eu me curar, eu serei feliz. Esquecendo que muitas vezes o indivíduo se cura, porém volta para o lugar em que fez ele adoecer. Percebe? Então, o que nós precisamos entender? Que muitos de nós vivemos projetos fantasiosos de felicidade. Muitos de nós construímos verdadeiros castelos de areia, damos a nossa força, o nosso tempo, a nossa inteligência, o nosso suor, tudo que nós temos de bom para construir algo efêmero, algo que não nos trará a verdadeira felicidade. É uma felicidade ilusória. E por que é uma felicidade ilusória? Porque é uma busca de uma felicidade que atende exclusivamente o desejo. Olha que interessante. Existe um dramaturgo americano chamado Oscar Wilde, que ele diz o seguinte: se você quer destruir uma pessoa, dê a ela tudo o que ela deseja. Será que isso é verdade? Vamos refletir aqui. Vamos pegar um indivíduo goiano, nasceu em Goiás, goiano do pé rachado. Se você der a ele todo o piqui que ele deseja comer, você vai matar ele rapidinho. Se for mineiro, se você der a ele todo o queijo e café que ele deseja comer, você vai matá-lo rapidamente. Percebe? Qual será o desejo que a gente tanto quer arduamente nesse momento da vida e que, se a gente tivermos em excesso, vai nos trazer infelicidade e não felicidade? Então, isso é a força do desejo, mas não é a força da felicidade. Aqui, a gente começa a compreender, então, qual é o projeto que Deus tem para nós. Deus quer de nós espíritos imortais maduros e não espíritos imortais infantis. Compreendendo que, na realidade, precisamos da vida corporal para poder nos desenvolver, fazer o nosso progresso moral e intelectual, mas que a nossa vida real é a vida espiritual. Vamos voltar e tentar entender melhor a receita de felicidade do Allan Kardec? Vamos repetir. A felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual realizado em uma encarnação. Como é que o Allan Kardec chegou nessa conclusão? Pensou do nada? Não. Como é que ele fez? Entrevistou mortos. Olha que interessante. Como é que ele fez isso? Numa mesa, com alguns psicógrafos, várias entidades desencarnadas ao seu lado, e ele começou a entrevistar. Você está morto ou você está vivo? A entidade respondia, estou morto. E ele perguntava, você é um morto feliz ou um morto infeliz? E a maioria daquelas entidades que estavam ali afirmaram que eram mortos infelizes. Viviam uma infelicidade profunda desencarnados. E ele reparou que havia uma característica praticamente marcante em todos aqueles indivíduos que eram mortos infelizes. Qual? Todos eles, quando encarnados, na sua última encarnação, investiram em projetos fantasiosos de felicidade, sempre baseado no desejo. E ele percebeu que haviam várias razões, mas houveram duas razões que se destacaram para essa infelicidade depois de desencarnar.
Primeira razão, aquele indivíduo que buscou a sua felicidade com base no sofrimento do outro e agora, já desencarnado, sofre o sofrimento que causaram ao outro. E a segunda razão, aquele indivíduo que era indiferente à dor do próximo. Olhava para o outro que sofria e falava, problema dele, ele que buscou o seu sofrimento com as próprias mãos, ele que se vire para resolver. E agora, desencarnado, implora por uma única oração de um encarnado para refrigerar a sua alma aonde ele está. E por que isso ocorre? Por que será que isso acontece? Porque nós levamos para o mundo espiritual tudo aquilo que nós somos hoje. Hoje, todos os sentimentos de amor ou de ódio, de ambição ou de tranquilidade que nós vivemos, nós vamos levar imediatamente para o mundo espiritual. Eu vou dar um exemplo bem fácil para a gente entender. O indivíduo hoje vive uma profunda depressão e ele desencarna. Como é que ele surge do lado do mundo espiritual? Depressivo. E dependendo da causa e da intensidade dessa depressão, ele só vai conseguir realmente se curar dessa depressão numa nova encarnação, porque é num corpo físico que nós conseguimos depurar todas as doenças que nós causamos em nós mesmos. E aí, Allan Kardec também entrevistou mortos felizes. E todos, que foram pouquíssimos, mas todos os pouquíssimos mortos felizes que ele entrevistou, ele pôde reconhecer que na última encarnação, esses indivíduos buscaram o quê? O seu progresso moral e intelectual na sua encarnação. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que toda mazela moral que nós temos e alimentamos nos traz infelicidade. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a afirmação da espiritualidade superior nos dizendo que todo sofrimento advém das mazelas morais que temos e que alimentamos. E quanto mais mazelas morais temos, mais sofrimento vivemos. Mas será que isso é verdade? Vamos fazer um exercício mental para a gente ver se realmente isso é verdade? Vamos pegar duas mazelas morais para ficar mais fácil. A primeira, a ingratidão. Vamos pegar a mazela moral da ingratidão. Um indivíduo que é ingrato. Será que aqui, nesse grupo que nós estamos reunidos, alguém já conseguiu agradar o ingrato? Duvido muito. Não acredito. Eu nunca vi. Por quê? Porque o ingrato só valoriza aquilo que ele não recebeu. Você pode fazer tudo para ele. Você pode fazer 99 coisas para ele. E uma que você deixa de fazer, ele vai reclamar e falar somente daquela última que você não fez. O prazer do ingrato é colocar defeito. O prazer do ingrato é sentir falta das coisas. E detalhe, em qualquer lugar que você colocar o ingrato, ele continua o ingrato. Se você colocar ele do lado dos anjos, ele vai falar o seguinte, eu não aguento essa paciência dos anjos. Se você coloca ele no paraíso, ele vai reclamar porque ele não aguenta tanta felicidade. O ingrato, ele desvaloriza a sua ajuda. Ele não tem memória afetiva de tudo aquilo que ele já recebeu. Agora eu te pergunto, qual a possibilidade de um ingrato ser feliz na vida? Nenhuma. E se ele desencarnar ingrato, ele vai aparecer de lá um morto infeliz. Percebe? Segunda mazela moral que pode trazer esse sofrimento. O belicoso. Quem é o belicoso? O belicoso é aquele indivíduo que briga por tudo. Ele acorda brigando, ele passa o dia brigando e ele vai dormir brigando. Ele vê a vida como um verdadeiro campo de batalha. Ele sempre tem que ter razão. Ele sempre precisa de encontrar um inimigo para se sentir vivo, para ter razão de viver. Tudo e qualquer coisa é motivo de discórdia. Você fala assim para ele, nossa, que dia bonito, mas está quente demais. Que palestra boa, mas foi muito curta. Que almoço gostoso, demorou a servir. Tudo que ele vê é motivo de briga, de discussão, de contenda. Nós estamos chegando perto do final do ano. Qual que vai acontecer? A reunião da família, confraternização, e toda família tem alguns assuntos que são sensíveis, que as pessoas evitam conversar porque sabe que vai dar algum nível de discussão. Esse indivíduo chega, qual é a primeira coisa que ele faz? Falar do assunto. Então, ele traz guerra, ele traz conflito, ele traz cisânia o tempo todo. E agora eu te pergunto,
Qual a possibilidade de um belicoso conseguir ser feliz na vida? Nenhum. Ou seja, as mazelas morais que nós temos e alimentamos nos fazem infelizes. E é interessante porque a gente terceiriza isso. A gente fala que é infeliz por causa do marido, da esposa, do presidente da república, por causa do chefe, por causa do funcionário, mas deixamos de olhar para nós e de olhar para as mazelas morais que nós vamos alimentando todos os dias. Aí a gente pensa assim, nossa, Luiz, mas Deus é tão bom, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é bom o tempo todo. Deus não pode ajudar essas pessoas a se melhorarem? Não. Mas por que, se ele é tão bom? A resposta está aqui na biblioteca do centro. Na hora que acabar a sessão de hoje, você vai lá e pega um livro desses. Tem vários livros que nos relatam isso. Esses livros nos contam o seguinte, livros psicográficos, né? Ora, a espiritualidade de luz sempre faz incursões aos lugares, né, mais abissais, né, naquelas regiões mais trevosas, de grande sofrimento, né, em que os indivíduos estão vivendo. E essa espiritualidade de luz vai até lá para poder socorrê-los, vai até lá para poder retirá-los daquele lugar de profundo sofrimento que eles estão vivendo. Muito bem. O que eles contam para nós? A espiritualidade superior fala que quando eles vão realizar esse trabalho de resgate nessas regiões umbralinas profundas, de grande sofrimento, o maior problema que eles têm são aqueles indivíduos que não querem ser resgatados. Oi? Como assim? O sujeito está numa região de grande sofrimento, chega um espírito de luz para resgatá-lo e ele não quer ser resgatado? É isso mesmo. E por que eles não resgatam? Porque eles precisam respeitar o livre-arbítrio do indivíduo. Aí se pergunta assim, mas por que o cara não quer ser resgatado? Vou te contar uma historinha que você vai entender. O indivíduo estava numa estrada, dirigindo, numa viagem, ele olha no painel do carro e vê que o combustível está acabando. Ele olha para o lado, vê um posto de gasolina e ele para no posto de gasolina. Desce do carro e pede ao frentista para que abasteça o seu carro. E vira para o frentista e diz, eu vou ali na lanchonete, vou comer alguma coisa, vou ao banheiro, volto e pago o combustível. O frentista falou, perfeito. E a hora que ele vai saindo, ele olha para o lado e vê um cachorro uivando. Uivava, mas muito forte, uivava mesmo. Ele achou aquilo estranho, mas tudo bem. Foi lá, tomou seu lanche, foi ao banheiro, voltou, pagou o combustível e ele já ia saindo, ele olha de lado e o cachorro continua uivando. Curioso, ele volta para o frentista e pergunta, me matou a curiosidade, por que esse cachorro está uivando tanto? E o frentista responde, porque ele está sentado num prego. Aí o cara se assusta e fala assim, mas por que ele não levanta? E o frentista responde, porque a dor é suficiente para ele uivar, mas não para ele se levantar. O que é isso? O indivíduo reclama do sofrimento, mas ele não larga aquilo que o faz sofrer. O indivíduo reclama que a vida dele é uma briga constante. Ele não tem paz, mas ele não para de brigar. O que será que nós estamos alimentando na nossa vida dentro desse processo? Em que a gente olha, briga, reclama, né, de tudo mais, mas a gente não toma uma atitude em nós para realmente buscarmos a nossa felicidade. Existe um ponto que nós não podemos esquecer. E eu imagino que todos vocês vão concordar comigo. Ora, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. E como que Deus nos criou? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Não é isso? Muito bem. E Deus tem seus atributos. Onipresente, onisciente, onipotente. E um dos atributos mais importantes de Deus, qual é? A sua bondade infinita. O que isso significa? Ora, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é bondade infinita, isso quer dizer que nós também somos bondade infinita. Portanto, quando temos hábitos contrários à nossa natureza divina, nós adoecemos. Se você quiser adoecer mesmo, com muita vontade, odeie. Busque odiar alguém com força. Pode ter certeza que você vai adoecer. Por quê? Porque o nosso psiquismo não foi criado para odiar. O nosso psiquismo foi criado para amar.
E quando nós vamos de encontro, em choque com aquela essência divina que nós temos em nós, nós adoecemos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E é muito interessante como que nós temos muitas vezes a capacidade de criar sofrimentos desnecessários na nossa vida. A espiritualidade superior sempre nos levanta essa questão, como que nós, muitas vezes, falamos que queremos ser felizes, queremos ter paz, queremos ter uma vida tranquila, mas como que nós, através da nossa infantilidade emocional, criamos situações de sofrimento na nossa vida sem ter necessidade. E a espiritualidade superior levanta um caso muito interessante. Eles falam que todos nós, no nível evolutivo em que nos encontramos, vivemos as 4 naturais vicissitudes da vida corporal. O que é a vida corporal? Todos nós encarnamos e desencarnamos. Encarnamos e desencarnamos. Precisamos desses processos reencarnatórios para evoluir. Bom, se existe algo que todos nós que aqui estamos temos certeza que algum dia nós vamos morrer. Nós vamos desencarnar. A gente espera que seja daqui a um tempão, mas a gente sabe que vai desencarnar. Muito bem. Olha que interessante. A gente de vez em quando pensa assim, nossa, quando é que será que eu vou morrer? Como é que será que vai ser a minha morte? Será que eu vou ficar muito tempo doente? Será que eu vou ter uma doença? Será que vai ser um acidente, uma parada cardíaca? Como é que vai ser a nossa morte? Ou seja, primeira vicissitude. O que é vicissitude? Sofrimento. Primeira vicissitude. Nós temos medo, criamos eventualmente medo da morte. De como vamos morrer. Sofremos desnecessário, porque nós vamos morrer. Segunda vicissitude. No nosso meio aqui, tem um monte de espíritos desencarnados. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, lá nos fala o seguinte: Deus nos impõe a reencarnação. Então não tem essa de não querer reencarnar. Precisamos reencarnar para evoluir. Ou seja, todos esses desencarnados que estão aqui perto de nós, eles vão reencarnar. Qual é o sofrimento deles? Como é que vai ser a minha próxima vida? Nossa, eu vou ter que fazer alguns resgates. Eu vou ter que ser filho do fulano, eu vou ter que ser pai do ciclano, eu vou ter que fazer esse resgate, eu vou ter que ter aquilo ali, aquela responsabilidade e tal. Ou seja, ele tem medo de encarnar. Ele sofre porque ele vai encarnar. Olha que interessante. Primeira vicissitude, primeiro sofrimento. Estamos encarnados e sofremos porque vamos desencarnar. Segunda, os desencarnados sofrem porque eles vão encarnar. E todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Terceira vicissitude, terceiro sofrimento desnecessário. Ao longo desse processo reencarnatório, em determinados momentos, todos nós vamos adoecer. Não existe um único indivíduo no nosso planeta, nesse processo evolutivo, que ao longo de sua encarnação, em determinados momentos, ele não adoeceu. E por que nós temos que adoecer? Porque a doença é uma ferramenta maravilhosa que nos ajuda a desenvolver as nossas capacidades morais, as nossas virtudes. Quando eu adoeço para que eu possa desenvolver essas virtudes e não para sofrer. Então, quando eu estou doente, eu posso desenvolver a minha fé, a minha resignação, a minha disciplina, a minha determinação. Percebe? Quantas virtudes morais eu posso desenvolver quando eu estou doente? Mas o que a gente faz quando adoece? Se rebela, fala que é vítima, fala que é injustiça de Deus, que Deus esqueceu, que você é a última pessoa do mundo, perdendo a chance de aprender. Sofre, a terceira vicissitude, sofre por uma situação que vai existir, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Sofre porque não tem a maturidade emocional de entender que aquilo ali é uma oportunidade de evolução. E é o que nós precisamos. E a quarta? Qual é a quarta vicissitude desse ciclo corporal? O envelhecer. Todos nós estamos envelhecendo desde o momento em que nascemos. Mas a vida vai passando e o tempo está passando muito rápido, a gente vai olhando para a vida, vai olhando para as situações, das coisas que vão acontecendo, vai olhando para o nosso corpo e fala assim, meu Deus, estou envelhecendo. Meu Deus, eu vou ficar careca, eu vou ficar sem cabelo, eu vou estar cheio de rugas. Todos nós vamos envelhecer. Se você não envelhecer, é porque você morreu jovem. Ou seja, não tem para onde fugir. E a gente sofre com o envelhecimento. Olha que interessante. Então, qual é a maturidade diante dessa vicissitude? É compreendermos que esse processo é inexorável, ele vai acontecer de qualquer forma.
Portanto, nós temos que ter a maturidade real de trabalhar a nossa capacidade de entender aquilo com que nós vamos vivenciar. Ou seja, se eu quero ter uma boa velhice, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar do meu sono, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou fazer minha higiene mental, eu vou ter uma prática religiosa, enfim, eu vou criar condições para que eu possa ter uma velhice saudável, porque ela vai chegar. Então, se eu tenho esse entendimento maduro, eu não sofro com esse processo. Percebem? Então, é muito importante que a gente perceba que esse processo de felicidade, ele está onde? Nos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos e que a gente não dá importância, né? A gente fala assim, nossa, Luiz, é porque você não conhece a minha vida, eu estou passando por situações muito difíceis e tudo mais. Eu acredito. Eu acredito que há momentos que a gente passa por situações muito difíceis. E viver sem problema é impossível, porque não é do nosso padrão evolutivo ainda. Muito bem. Mas apesar de todos os problemas que você vive hoje, aqui, com todas essas pessoas que estão aqui conosco, não tem ninguém aqui no balão de oxigênio para poder respirar. Nenhum de nós que estamos aqui está numa UTI. Então, tem coisas boas que podem nos trazer felicidade e que a gente não repara, a gente não é grato. Durante todo esse tempo que nós estamos fazendo a reflexão, as nossas pálpebras lubrificaram o nosso globo ocular por várias vezes, nos dando a oportunidade de enxergar bem. Só lembramos do nosso intestino quando ficamos 5 dias sem ir ao banheiro. Será que a gente precisa aprender só pela dor? E aí a gente entende que maturidade não vem com o tempo. Existem indivíduos de 40, 50, 60, 70 anos que são emocionalmente imaturos. Maturidade é uma escolha. O que você está escolhendo para a sua vida? O que você está escolhendo para ser feliz? Então, existem vários objetivos, né, para a encarnação. Caminhando para a nossa finalização da reflexão, você pode buscar vários objetivos da encarnação. Mas de uma forma equivocada, a gente acha que o objetivo da encarnação é ser filho, é ser pai, é ser um profissional, é ser médium. É muito mais do que isso. Isso tudo na nossa vida são ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos buscar um único processo importante na nossa encarnação. Qual? A receita do Allan Kardec. O nosso progresso moral e intelectual. Porque é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Aquela que, tanto encarnado quanto desencarnado, nós vamos viver a verdadeira felicidade. Porque ela não é efêmera, porque ela não é baseada no desejo passageiro, mas sim na nossa efetiva qualificação evolutiva. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua presença. Desejo a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo, muita paz, muita tranquilidade, muita prosperidade e muita maturidade para que nós possamos fazer dos próximos anos um caminho maravilhoso na construção da nossa própria felicidade. Gratidão a todos. Uma boa noite.